inicial no reset do sistema. O que é isso? É como se eu tivesse carregado o meu capacitor com uma fonte de 5 volts e depois de um tempo eu chaveio nesse capacitor para que eu descarregue ele no resistor. Qual que é o problema? Por que eu não utilizei uma fonte antes? Justamente porque, por exemplo, como eu quero medir a relação de tempo, é melhor medir no instante t igual a zero, no instante de tempo onde eu inicializo a minha simulação. Então, por isso eu defino aqui a minha tensão inicial de 5 volts. A equação que define a descarga no capacitor é essa aqui. Tensão de entrada, ou a tensão que ele está carregado, vezes o exponencial de menos t sobre RC. Se eu considerar t igual a RC, eu encontro o valor na descarga do capacitor em 0,638. Logo, nesse caso aqui, deixa eu só copiar aqui só para a gente compreender. A relação aqui então da tensão do capacitor, se eu quiser saber ele para 5 volts, para encontrar uma constante de carga, isso aqui vai ser igual a 1,84 volts. Então, quando a minha tensão estiver em 1,84 volts, isso demonstra que ele passou aqui no tempo de carga relacionado à constante RC. Então, a gente vai ver isso na simulação. Aqui vou dar um reset. Primeiro eu tenho que resetar aqui no tempo. Deixar aqui fechado. Dar um reset e vou inicializar. Agora ele vai descarregar. Vou dar o pause. Agora eu verifico aqui a minha constante de tempo. Então, quando eu chegar ali em 47 milissegundos, vou colocar aqui em 47, aproximadamente, eu tenho ali 1,84 volts. Isso então demonstra que no mesmo valor da constante de tempo RC de 47 milissegundos, eu tenho ali uma tensão de 1,84 volts. Então a minha função, de descarga do capacitor é encontrada a partir dessa equação aqui. Caso queira também que eu demonstre essa equação depois, é só me falar que eu faço a demonstração aqui no vídeo, como que se chega nessa equação, tanto para a carga quanto para a descarga do capacitor. Então, a partir disso, a partir desse valor, eu posso alterar o capacitor e o resistor para modificar a constante de tempo. Então, se eu quiser saber se a constante de tempo está realmente nesse valor, basta eu procurar aqui o valor da constante de tempo e eu vejo que o valor está bem próximo de 1,84 volts, que é a tensão ali relacionada ao tempo igual a uma constante de tempo. Tá? Então, é como se o T aqui fosse igual a RC, 1 dividido por outro é elevado a menos 1. Beleza? Vou demonstrar a parte prática disso. Demonstração do tempo de descarga do capacitor. Eu tenho aqui um capacitor de 470 micro, um resistor de 100 ohms. Eu vou desconectar a fonte aqui para que a resistência interna da fonte não altere no tempo de descarga do capacitor. Então, removendo aqui, eu tenho aqui a minha curva que demonstra a queda de tensão aqui no capacitor. Tá? Deixa eu pegar aqui o ponto inicial. E aqui o segundo ponto é o ponto onde eu encontro a minha tensão de 1,84 volts, que é relacionado a 36,8% da tensão inicial. Esse cálculo a gente viu lá no Faustad, a relação. Então, quando ele chega em 1,84 volts, eu tenho aqui um intervalo de tempo de 41,6 milissegundos, que é o tempo de descarga do capacitor. Como eu tenho a variação de tolerância do resistor no capacitor, ele não é exatamente 47 milissegundos, mas bem próximo. Qualquer dúvida é só me chamar.